Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vértice Cast. E esse é o primeiro episódio do ano de 2025. E para participar com a gente convidou uma profissional excelente que trabalha em uma das empresas do nosso grupo, do grupo SR, e é especialista em iluminação. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Nesse episódio, a gente vai explorar os tipos de produtos comumente usados na decoração, na arquitetura, tipos de luz, características, como decorar, né, com a luz, como preencher um ambiente com a luz através do produto ideal, da cor da luz ideal. Eu tenho certeza que esse episódio é para você que está reformando, que está construindo. Você que é profissional também vai poder beber muito do conhecimento que a gente vai disponibilizar aqui, porque a gente vai falar também sobre projeto luminotécnico, como se organizar para projetar, qual que é o momento certo, o momento ideal da gente pensar em iluminação quando a gente está desenvolvendo um projeto. E para você também, cliente, que vai reformar o quarto do filho, que vai reformar o escritório, que vai fazer o home office aí na sua casa, fica ligado que a gente vai mostrar para você tudo. E a convidada de hoje é a nossa querida Cláudia Botelho. Seja bem-vinda ao Vértice Cast. Cláudia é designer de interior. Isso. Eu acabei de aprender que light designer não existe, não é considerado como profissão. Seja bem-vinda, Cláudia. Olha a polêmica. Começando a gerar uma polêmica, mas é isso aí. Já vamos no babado. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada por poder trazer o conhecimento, falar um pouco sobre a iluminação, que é uma área que hoje, graças a Deus, percebemos que ela está sendo olhada, ela está sendo apresentada não como simplesmente uma luz. Eu vou iluminar. Não. Sim. Hoje, a iluminação ela é um fator muito importante. Que legal. Não, eu estou bem curioso. Apesar de já 20 anos na área, de ter tido acesso, de conhecer o seu trabalho, de presenciar você na execução ali, em conversas com o cliente, conversa com profissionais, porque dentro do que você faz, você direciona muito o profissional, auxilia muito o arquiteto, o designer de interior a executar um projeto de luminotécnico muito bem, né? Mas antes de a gente entrar no assunto, quem é a Cláudia Botelho? Como que você veio parar na iluminação? Alexandre, eu costumo falar que a Cláudia é linda, maravilhosa. É isso aí. Mas como eu vim parar na iluminação? Na verdade, o meu primeiro emprego, lá muito atrás, foi numa loja de tintas. Então, eu trabalhei numa loja de tintas, depois trabalhei numa loja de material de construção, saí de Brasília, fiquei um período fora de Brasília. Quando eu retornei, eu fui trabalhar em uma elétrica. E era elétrica e eu me apaixonei por essa área. Eu fui gostando. Gostava de ver luz, gostava de saber o que era um reator, gostava de vender interruptores. E na loja tinha elétrica e tinha produtos, peças para iluminação. Claudinha, agora eu sei que você ama mesmo. Porque gostar de vender interruptores, montar aquelas pecinhas e tal, nossa, tem que gostar mesmo. E assim, é um fato interessante que eu gostava tanto que, na época, eu já vendia os produtos, né, da Piau. E eu adorava quando chegava uma relação, rapidinho eu montava, eu conseguia gravar todos os códigos, rápido eu montava uma proposta, eu montava uma venda, e eu conseguia separar também com uma agilidade, porque eu gostava. Sim. E aquilo que a gente gosta traz mais facilidade, né? Uhum. Como nessa loja, eu tive a oportunidade de fazer contato com algumas arquitetas. Quando elas chegavam com os projetos para comprar iluminação, eu achava aquilo muito interessante. Tinha pouquíssimas lojas especializadas em iluminação. E a Rua das Elétricas era o point de todo mundo, né? E eu fui gostando daquilo e eu tive a oportunidade, eu fui convidada a trabalhar em uma loja de projetos. E eu fui com a cara e a coragem, mas com a certeza, eles sabiam que eu não tinha nenhum conhecimento de projeto, mas eu tinha total conhecimento de produtos. De elétrica, eu conhecia tudo. E sempre tive muita facilidade de atender, de vender, de apresentar produtos. Essa loja tinha um formato próprio de projetos, mas não tinha uma pessoa que atendesse aquele cliente que entrava só para comprar uma peça.
só para querer um produto. Eles não davam atenção porque estava todo mundo ali concentrado nos seus projetos. E com isso eu fui aprendendo. E quero até abrir um parênteses, assim, gratidão, porque nessa empresa eu tive a oportunidade de fazer a minha faculdade. Então, eu fiz faculdade de design de interior porque essa empresa apostou no meu potencial e me deram essa oportunidade. Ele pagou a minha faculdade. Que legal, que legal. Isso é comumente feito, né, por algumas empresas. Não é comum, mas empresas que querem desenvolver os colaboradores, entregar um serviço de qualidade, fazem isso, né? E eu acho que fazem isso com pessoas que transpiram essa energia, esse amor pelo que está fazendo ali, sabe? E eu acho que a gente que está na linha de frente, como gestor, a gente consegue identificar isso nas pessoas. Então, provavelmente identificaram isso em você porque da forma até que você está se expressando assim, pô, realmente gosta do negócio. E sim, eu tive essa oportunidade, fui sempre trabalhando, e é um setor que você todos os dias tem que estudar, todos os dias tem que aprender. Eu falo que eu peguei todas as transições, né? Porque eu vim da incandescente, da luz incandescente eu passei para fluorescente, da fluorescente a gente está no LED, do LED a gente está aí na especialização, que cada dia o LED está melhor, cada dia é uma nova descoberta, cada dia é um produto melhor. Então, assim, eu passei por essas transições aí. Legal. Cláudia, você comentou da questão de entendimento de produto, entendimento de projeto. Quando você teve o primeiro contato em uma loja e você não tinha esse conhecimento, veio a faculdade de design e ela te trouxe o conhecimento de executar um projeto, de colocar cada coisa no lugar certinho ali e tal. Vamos abordar um pouco sobre isso, assim, porque o projeto de decoração, ele é diferente de um projeto luminotécnico. Sim. Então, a pergunta é, em qual momento eu inicio a fazer o projeto luminotécnico de uma casa ou vou reformar um ambiente na minha casa, de uma obra nova? Eu contratei lá com uma arquitetura, com um escritório, e aí, pô, o escritório ele vai começar a executar o projeto, né, de arquitetura, de decoração. Que momento entra a iluminação? Alexandre, eu costumo dizer que a iluminação ela está junto com o conceito arquitetônico. A partir do momento em que você contratou o profissional para fazer, ele já começa a pensar, porque a iluminação ela é praticamente o tudo, né? A luz ela vai trazer a valorização da arquitetura, ela vai trazer o nosso bem-estar, ela vai trazer o diferencial de cada ambiente, cada funcionalidade. Então, ela tem que entrar no momento. Quando eu começo a pensar, eu faço o briefing com o cliente, eu já sei que é um casal, tem um filho, ele estuda, ela trabalha, a criança tem isso. Eu já não vou pensando nas possibilidades, no que eu vou apresentar, o que a gente vai montar naquele projeto. A iluminação vai entrando junto ali, já está começar a pensar. Se eu não penso nisso, quando chega a iluminação, quando o profissional ou o cliente traz para mim a necessidade, eu não tenho muita possibilidade, eu fico meio que amarrada, porque está tudo pronto, as paredes todas revestidas. É a possibilidade de trazer uma peça, por exemplo, uma arandela, que é um produto que ela traz tanto beleza, como ela traz funcionalidade, é uma luz indireta, é uma luz suave, mas a parede já está revestida. Aí como que eu vou trabalhar essa arandela? Sim. Então, assim, o projeto de iluminação ele tem que andar junto com o projeto de arquitetura e layout. Tá. Eu acho que é esse ponto que eu queria abordar. Porque na parte de desenvolvimento de layout, que é saber aonde as coisas vão estar, isso influencia muito na iluminação? Sim. Porque, assim, se eu vou colocar um quadro na parede da sala e eu quero trazer destaque para esse quadro, ele precisa receber uma decoração específica, correto? Correto. Então, dentro do desenvolvimento do layout, precisa necessariamente já ter o início do entendimento do projeto luminotécnico. Isso, porque se você vai usar um quadro e este quadro você tem uma apreciação por ele, você quer um destaque para ele, eu já tenho que pensar como que eu vou trazer essa iluminação para o quadro. Sim. Que tipo de luz eu vou trazer? O que tem mais ali no quadro? Olha, esse quadro vai ficar numa parede onde tem um espelho.
mas o espelho ele não é, ele traz muita reflexão, incomoda, então eu tenho que pensar a luz só para o quadro. Aí já vem a questão do que luz eu vou usar nesse quadro, qual o meu componente, qual a peça que vai trazer a luz, que não vai atrapalhar, que não vai trazer uma interferência para o espelho. Entendeu? Então, por isso, desse pensamento de estar juntos. E quando já está tudo pronto? Como que você faz? Assim, eu acho que tirando o processo de quebradeira, de quebrar parede, passar fiação e tal, como você está aqui, você está no escritório, chega um cliente que já tem uma casa, só que, cara, ele escutou esse podcast aqui, esse episódio, e aí ele... Eu acho que eu posso melhorar muito a iluminação aqui da minha casa. Deixa eu ir lá na Só Reparos ou na Living e deixa eu procurar auxílio. Como que é feito esse processo de definição? Como que você direciona se já está tudo pronto? Porque quando é feito junto com a definição de layout, é mais fácil. E quando está pronto? Para quem já tem um ambiente montado? Aí é que a gente vai trazer o nosso conhecimento. Qual é o meu conhecimento? Qual o produto que eu consigo? Exemplo, eu tenho um apartamento, ele é todo na laje e eu tenho simplesmente um ponto, mas eu quero iluminar um móvel, eu quero iluminar um canto, eu tenho um produto específico para isso. Ele me possibilita levar a iluminação a lugares distantes daquele único ponto de alimentação. Então, aí é que vem o conhecimento do produto. Qual é o produto que eu tenho que vai atender a sua necessidade? Então, é possível. A gente vai ter que fazer esse estudo, mas é possível. Sim. Então, você comentando isso, o que vem para mim é que o arquiteto, o designer que está lá desenvolvendo um projeto, ele não só precisa ter o conhecimento de projeto, mas ter o conhecimento de produto também. O quanto que você acha importante isso para o profissional ter esse entendimento de qual produto utilizar, qual... E aí, produto não, né? Vamos chamar de solução. Qual solução eu vou usar nesse caso específico? Isso é muito importante. Conhecer, saber qual a possibilidade, qual o produto, qual a peça que eu consigo fazer tal execução, trazer tal resultado. Porque hoje, por exemplo, se é laje, eu não tenho como embutir nada em laje. É impossível embutir. Então, eu tenho que trazer peças de sobrepor. Eu tenho que ter um conhecimento de... Existe um produto que vai dar esse resultado, esse efeito? Então, ter conhecimento de produto. Essa é a vantagem da parceria, porque um profissional ele tem vários itens em um projeto. Se ele tem um parceiro na iluminação, o parceiro da iluminação ele tem o conhecimento dos produtos que nós temos no mercado. Então, a gente consegue trazer isso. Então, conhecer o produto, saber o resultado, facilita muito. A gente consegue. Uma curiosidade, aí é curiosidade minha mesmo, assim. Quando você tem uma parceria com um profissional e ele traz um projeto para você especificar, ele já definiu aonde que vai estar cada ponto, aonde vai estar a luz. Ele quer que você especifique o produto, ajude ele a especificar o produto e tal. Como que você lida e qual dica você daria para o arquiteto, para o designer que vai numa loja e pede auxílio para isso, que facilite o trabalho de outras pessoas que estão no setor de iluminação, porque você não pode alterar o projeto. Não. Como que você... E aí é muito mais questão de como que você lida com as coisas. Como que você lida com um projeto, um profissional que chega e você, poxa... Aqui, eu acredito que essa solução não é a melhor que tem hoje no mercado. É só curiosidade mesmo para... E essa curiosidade é ótima, porque realmente é o resultado final positivo. Porque o profissional, ele tem o parceiro, tem a confiança, e ele vai me trazer o que ele idealizou e o que ele tem. Cláudia, eu queria uma luz aqui, mas isso aqui é laje. E eu pensei em embutir. Não, laje não tem como. Então, eu tenho esse produto. Então, ali junto, a gente vai sentando e discutindo. Ele me diz o que é. É uma sala, eu tenho essa necessidade para a sala. Eu tenho o produto que vai dar esse resultado, vai atender a sua necessidade. Então, é um trabalho conjunto. E essa parceria é maravilhosa, porque ali são duas pessoas trabalhando com o intuito de atender um. Então, ele tem a planta, ele tem o conhecimento, ele tem o brief do cliente, ele tem o material que ele tem, o que ele pode fazer, e eu tenho a solução para aquela necessidade dele.
Então, essa parceria, eu particularmente, é o melhor projeto que eu gosto de fazer. É discutir, é trabalhar junto com o profissional. Sim. É sentar ali, ele falar, Cláudia, eu tenho uma mesa aqui, eu tenho esse pendente. Não, mas o casal ou o cliente não gosta desse tipo de luz. Não, mas eu tenho essa solução. E assim a gente vai ajustando, alinhando e finaliza um excelente projeto. Sim. Você acredita que os profissionais hoje dão essa abertura de discutir, de ajustar ali o que precisar ajustar no projeto? Porque rola muito o arquiteto fez o projeto, desenvolveu tudo, e aí, cara, não pode mudar, porque é autoria nossa. Sim, acontece muito. Muitos pedem, está ali aberto, avisa, outros não gostam que mexe, não quer que mexe, mas eu tenho sempre o cuidado. A empresa tem este cuidado, respeitar o profissional e o projeto dele. Eu pondero, eu apresento, eu mostro, eu faço muitas perguntas, eu quero entender por quê. Então, assim, tem o profissional aberto, que atende, que aceita, que recebe, tem aquele que não, eu quero isso e acabou. Então, Sim. A gente vai trabalhando com o que tem. Legal. Cláudia, vamos passear por uma casa em todos os ambientes possíveis que a gente conseguir explorar aqui e tal. Então, estamos entrando agora numa casa pela porta da frente. Perfeito. Damos de cara com a sala de estar. Qual tipo de iluminação que eu uso em uma sala de estar? Quais são os produtos que eu utilizo? E aí eu vou querer explorar contigo e aprofundar nesses produtos. Então, se na sala de estar se usa pendente, o que é um pendente? Características principais, quando usar, quando não usar. Isso. Entramos na porta de entrada aqui da casa. Ótimo. Acabamos de entrar uma casa maravilhosa, linda. A sala de estar. A sala de estar é o lugar onde eu recebo. Então, quando você recebe, você quer apresentar algo. Você quer apresentar o seu melhor. O que a gente vai, vamos dizer assim, o que eu faço numa sala de estar? Eu vou sentar, eu vou bater um papo, eu vou degustar um vinho, a gente vai conversar, vamos ver assistir um filme, assistir um vídeo, ver um álbum de fotografias. Então, o que eu preciso? Conforto. O que me traz esse conforto? A boa iluminação. Ela pode ser uma luz indireta, ela pode ser uma luz mais direta. Posso usar um pendente? Posso usar um pendente. Então, se as características estão linkadas ao meu layout de sala. Essa sala eu recebo muito o vovô e a vovó, então eu tenho que ter uma luz mais alta, porque a idade pede mais luminosidade. Essa sala a gente só senta para assistir TV, eu vou ter uma luz mais baixa, uma luz mais indireta. Essa sala é uma sala ampla, eu tenho uma boa mesa de centro, eu posso descer um pendente nessa mesa de centro, até mesmo uma altura mais baixa, vai depender do modelo, do que eu quero, qual a sensação. Ah, não, essa sala é uma sala muito pequena, é uma sala com o pé direito mais baixo, eu tenho uma peça, eu posso embutir, eu posso deixar externa. Hoje, eu estava até olhando que o 2025 está muito levado à luz indireta, à luz mais confortável. Aí eu brinco, aquela luzinha de hotel é a luzinha de hotel. A gente está diminuindo a iluminação justamente para trazer o conforto, o descanso. Cheguei em casa, eu quero descansar. Sim. Então, a gente vai trazer essa luz. O que diferencia uma luz direta para uma indireta? A luz direta é aquela onde eu tenho a incidência de luz direta, ela não tem nada refletindo, uma superfície. Eu estou jogando a luz direta, como é o caso dos nossos refletores aqui. Nós estamos com esse refletor, ele é uma luz direta. Ele está incidindo direto em nós, essa luz. Uma lâmpada bulb, ou aquela como se fosse tradicional do estilo incandescente, né? Que hoje é LED. Isso. Depois eu quero entender a diferença. Ela é uma luz direta, então. Ela é uma luz direta. Se ela for colocada para baixo, se for colocada para cima... Se eu jogo para cima, ela se torna uma luz indireta. Se eu tenho um aparelho que pega essa luz e não replica ela, não reflete, mas ele sobe ela, joga para cima ou joga ao contrário, é uma luz indireta. Entendi. Né? Então não é questão da luz, é questão da aplicação da luz. Da aplicação da luz. Por exemplo, a gente pega uma lâmpada fluorescente. Todo mundo sabe que luz fluorescente a gente usa onde? Escritórios, usa em lojas e tudo. E na minha casa eu uso fluorescente? Eu posso usar ela numa sanca. Função de luz indireta. Nossa, até 5 anos atrás eu ainda usava aquela sanca vazada cheia de...
De lâmpada fluorescente. Tem pessoas que ainda usam, Alexandre, até por questão de custo-benefício. Hoje se usa muito mais o LED. Sim. Então, mesmo que seja uma sanca, mesmo que seja um rasgo, mesmo que seja um detalhe em gesso, é possível? Vai depender do custo, da viabilidade do cliente, da obra. Mas o LED está predominando, tanto em questão de perfil, como fita. Então, o LED hoje está predominando em relação à fluorescente, embora as fluorescentes também é LED. Sim. Até antes de entrar no detalhe específico de produto de uma sala, né? Qual que é essa diferença essa evolução da lâmpada, né? Incandescente, fluorescente, LED. O que diferencia uma outra, assim? Hoje pode vender ainda incandescente? Não. Eu acredito que não, né? Porque tem norma. Todas as lâmpadas incandescentes, que são lâmpadas de filamento carbono, elas não podem mais ser vendidas, tanto pela emissão de calor, tanto pelo alto consumo. Então, elas estão proibidas. Sim. Tá. O que é uma incandescente? O que é uma fluorescente? O que é uma LED? E aí tem umas lâmpadas hoje que tem estilo aqueles... Os filamentos internos, que o nome é lâmpada de filamento, né? Isso. Aquilo ali é LED ou é... É LED. Entendi. LED. A maioria é LED. Aparece uma ou outra que eu esqueci agora o nome do filamento, mas que não é LED, mas assim, é muito pouco mesmo, é baixíssimo o fluxo luminoso dela. Então, a incandescente são as lâmpadas que era de tungstênio, é isso? Que é um filamento. As fluorescentes é fósforo, que ela tem... O nome já diz fluorescente, porque ela vem de fósforo. E o LED é diodo. Então, essa é a diferença. Iodo, o LED. Iodo. Sim. Em termos de aplicação, tem diferença ou é só em termos do resultado que se tem? Porque o LED, ele mantém a temperatura... Ele não esquenta, né? Nem emite calor. O LED em si, às vezes, acontece, ele tem um leve aquecimento. O LED tem, mas ele não propaga esse calor, ele não emite esse calor. Como eram as lâmpadas incandescentes. A gente ligava uma lâmpada de 100 watts. Você logo percebia aquele calor, ela esquentava muito. Tinha as lâmpadas halógenas, que a gente colocava a mão até queimava. Então, ela emitia calor. Hoje o LED não. A grande vantagem do LED é essa. Fluorescente também não vende mais. Não. Tudo agora tem que ser com LED. Tudo com todos LED. Os princípios é legal, LED. Legal. Você comentou aí na sala, você citou alguns produtos que podem ser usados. Vamos falar sobre o pendente. O que é um pendente? O que caracteriza um pendente? Esse que está do teu lado direito é considerado um pendente? Sim, é um pendente. O pendente é tudo que está pendurado, então é tudo aquilo que está distante do teto, aquele que eu tenho condições de estar ajustando a altura dele. Ele não é fixo, eu posso movimentar. Aí a característica, qual a diferença do pendente para o lustre? Hoje nós trabalhamos da seguinte forma: o lustre são umas peças mais elaboradas, muito voltadas a ter cristal, a ter vidro, são peças mais volumosas. O pendente, ele costuma ser neste formato, mais slim, mais delicado, mas o pendente lustre tem esse formato. É uma peça que vai ficar pendurada, é uma peça longe do teto. Tem lustre que fica um pouco distante do teto. A maioria, sim, a maioria. Então, a diferença entre pendente e lustre é muito o design... É mais design, volumetria da peça. Exatamente, formato, material. Hoje a gente leva muito o nome lustre para as peças mais elaboradas, com mais cristal, com mais volume. A gente normalmente chama com mais vidro. Então, a gente dá esse nome. Eu estou em casa escutando isso daqui, olhei para a minha sala, eu quero trocar a luz. O pendente, o lustre e tal. Como que eu sei qual usar? Vai muito por gosto ou tem... A aplicação do pendente e do lustre são diferentes, que entrega resultado diferente? São. Aí a gente tem que dar uma validada num contexto, numa sala toda. Qual o formato? Às vezes a pessoa tem uma característica muito minimalista, não vai colocar um lustre de cristal. Entendi. Ela vai trazer uma peça. Que resultado de luz eu quero? Eu quero um produto que vai iluminar todo o meu ambiente, ou eu quero um produto que traz uma luz mais delicada, um charme. Então, esse é o estudo que nós fazemos. Legal. Na sala também, o lustre é uma peça muito mais decorativa, na maioria, o lustre e o pendente, na maioria das vezes. O que ela entrega ali é muito mais
Design, a delicadeza da peça, muitas vezes e tal. composição com o ambiente. Sim. Mas você precisa de mais luz para preencher o ambiente, correto? Sim. A sala, nesse caso que a gente está falando específico. A gente preenche esse ambiente com que tipo de luz, com que tipo de produto? Aí a gente vai fazer esse trabalho. Eu posso trabalhar luz pontual, eu posso trabalhar uma luz geral, que eu chamo a luz para preencher todo o ambiente, que hoje nós temos os perfis. Eu posso trabalhar plafond, que é uma peça mais grudada no teto, porém ela me dá mais luz, ela tem uma abrangência de luz, um fluxo luminoso maior. Então, tudo isso eu posso estar agregando e trabalhando nessa sala. Sim. Explorando cada um deles. Plafond. O que é? Qual que é a diferença de plafond para um pendente, para um embutido? O plafond é uma peça de sobrepor. Normalmente ela tem formatos, pode ser orgânicos, pode ser redonda, pode ser quadrada. O plafond tem o plafond de luz indireta, tem o plafond de luz direta, tem plafonds que peças decorativas, que tem desenhos, detalhes, cristal. O plafond é o que nós chamamos que vai ficar sobreposto ao teto. Ele não é embutido, ele é sobreposto, mas ele também não é pendente. Sim. Então, o que a gente trabalha de sobrepor, nós damos o nome de plafond. Deixa eu te perguntar, como que eu orno, conecto, harmonizo plafond com pendente ou plafond com lustre? Porque, então, pelo que você está falando, o pendente e o lustre, ele vai estar muito mais nas extremidades da sala do que no centro, correto? Exatamente. Então, como que eu orno isso? Vem nessa questão do layout, da definição, do gosto. Aonde eu vou usar o plafond? Normalmente eu uso o plafond quando eu quero uma luz geral, uma luz no ambiente toda. Quando eu não tenho a possibilidade, não quero embutir a peça, então eu vou usar o plafond. O plafond. O pendente, eu vou usar esse pendente sobre uma mesa de jantar, uma mesa de canto, uma bancada. Ou, como eu falei, pode ser uma sala ampla, eu posso usar um pendente no meio da sala, até mesmo numa altura mais baixa, porque eu tenho uma mesa de centro ali. Entendi. Essas são as colocações. Então, está muito linkada ao layout e ao gosto também. Sim. É a definição de onde está cada móvel, Isso. qual que vai ser o uso do canto, se a mesa de jantar vai estar no canto da sala, a mesinha de centro ali se vai ter um pendente. Exatamente. E tal. Uma coisa que eu vejo muito também em sala é a utilização de embutidos, aqueles 10x10, 12x12, 14x14 e tal. Quando que eu devo usar, assim? Esses embutidos, eles são utilizados mais nas extremidades do ambiente ali da sala, mais para o centro? Qual que é o ideal utilizar? Então, normalmente os embutidos, eles são de lâmpadas que nós chamamos de lâmpadas de destaque. Vem aí as minis dicróicas, as ARs, as par. Ela é uma luz que eu quero mais focar, mais destacar. Por isso a questão da gente usar muito o encanto, porque ou estou valorizando uma parede, ou estou valorizando um quadro, ou eu não quero aquela luz direta no centro, no eixo. Essas peças têm essa utilização. E cada tipo de lâmpada é o efeito que eu vou trazer para aquele espaço. Eu tenho uma peça aqui, onde vai ter uma mesa, eu tenho uma obra de arte. Eu vou trabalhar uma R, que é uma luz mais pontual, mais de destaque. Eu tenho um quadro, eu vou trabalhar uma MR16, porque ela tem um grau de abertura maior. Eu quero mais trazer uma luz. Ah, não, aqui é mais uma passagem. Eu vou trabalhar uma par 20, que eu tenho uma abertura maior, uma luz que eu chamo de luz mais chapada. Então, essas peças, essas composições de peça, vai linkar, ela está voltada ao efeito que eu quero. São luzes de destaque. Sim. Ah, então o embutido não é simplesmente o embutido. Não. Ele tem o teu uso, tem a lâmpada que você coloca nele. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? A gente iluminar o ambiente. Eu acho que é. Porque no embutido, aí você falou embutido. Então, no embutido eu tenho desde a luz de destaque, eu tenho a luz geral, eu tenho a peça que me traz a luz para o ambiente todo. Ah, eu não quero um perfil, que é uma luz difusa. Eu tenho um plafond embutido com luz difusa, que vai trazer uma luz para o ambiente todo. Só que o formato dele, a composição dele é diferenciado, mas é embutido. Entendi. Cláudia, uma coisa que eu
eu vejo até pouco, mas eu já vi algumas aplicações e eu achei bem interessante, é o uso de arandela na sala, né? Quando usar uma arandela? Explica também o que é arandela, né? Para as pessoas. Mas quando usar uma arandela na sala? A gente aqui, no nosso showroom, tem bastante opção e, claro, eu não sou da área. Então, quando eu olho assim, eu falo, cara, deve ser complicado, deve ser desafiador você conseguir harmonizar tudo isso, porque agora, né, eu tenho entendimento de eu preciso olhar para o layout do ambiente, aí eu compro um pendente, aí eu comprei um pendente desse estilo aqui. Poxa, qual arandela eu vou usar? Eu vou usar arandela? Eu vou usar embutido? Qual embutido eu vou usar? Porque uma coisa, na minha percepção até, e olhando para grau de complexidade, uma coisa é escolher um porcelanato para o banheiro e você ornar com algum elemento ali para fazer diferente, entendeu? Para diferenciar a parede, o nicho, alguma coisa do tipo, perto do espelho e tal. Mas com peça de iluminação, eu acho que é bem desafiador, né? A arandela. O que é uma arandela? A arandela é um equipamento que eu trabalho instalado na parede. A arandela sempre vai estar em paredes. Quais os modelos de arandelas? N's. Quais os efeitos? Normalmente, a arandela ela é para me trazer uma luz suave, uma luz indireta. Ela é uma composição que eu tenho substituindo, vamos dizer assim, uma peça. A arandela pode se tornar uma peça decorativa. Eu consigo trazer uma luz geral para o ambiente com a arandela? Consigo. Eu consigo trazer um efeito decorativo com uma arandela? Eu consigo. Então, que é mais usado decorativo, né? Hoje é. A arandela ela é uma peça que ela tornou-se uma composição decorativa também. E uma luz mais suave, uma luz mais indireta. Eu tenho arandelas para a área externa, eu tenho arandelas para a área interna, nós temos arandelas embutidas, temos arandelas voltadas para a leitura. Então, assim, a arandela é uma infinidade. Voltamos para a mesma questão. Que efeito eu quero? Qual o resultado? Eu estou com uma parede muito limpa, muito lisa, eu não gosto de quadro, eu não gosto de peças de obra de arte, então a gente coloca uma arandela, porque ela vai me trazer o efeito decorativo e vai me trazer uma luz. Sim. Ela vai compor o ambiente. Legal, legal. Não, quando você falou da arandela para leitura, aí me remeteu lá no quarto. Exatamente. Então, nas laterais, normalmente as pessoas colocam muito por isso. Sim. Não é só... tem o lado estético da decoração, mas tem a funcionalidade também que ela proporciona isso, né? Tem. Por exemplo, num quarto, a arandela me proporciona o deixar o criado livre, porque hoje os espaços estão menores. Então, você põe uma cama, uma mesa de cabeceira. Aquela mesa de cabeceira você tem objetos para colocar. Se você põe um abajur, ele ocupa mais um espaço. Então, você tem a possibilidade de trazer uma arandela para ter aquela luz ali na cama. E eu tenho peças que têm a luz só para leitura. Eu consigo estar lendo sem incomodar a pessoa que está do lado, porque é uma luz bem focada, uma luz de leitura. Ela está bem direcionada só no livro. Estou posicionada na cama, a arandela está aqui, de leitura eu estou lendo, sem incomodar quem Mas está aí do você lado. direciona a luz ou ela é? Ela tem fixa e tem... Nesse caso, a que direciona dá o melhor resultado. Então, é uma arandela que me dá essa possibilidade. Sim, legal. Cláudia, tem muito uso, e aí a gente entender um pouco a diferença. O que é perfil de LED e fita de LED? Quais são as aplicações? É comumente utilizado também em salas, perfis? Sim. O perfil de LED é muito usado. O perfil de LED é o componente, a peça em alumínio com difusor de acrílico, que eu coloco a fita de LED dentro desse perfil. Por que colocar a fita de LED no perfil? Porque a gente tem maior durabilidade, o acabamento fica melhor. Não é comum, não indicamos usar fita de LED sozinha, solta. A fita de LED é como se fosse a lâmpada. Então, ela é um componente Nem que atrás emite a de uma luz. TV, de um armário? Em lugar nenhum. Por quê? A fita em si, ela tem um aquecimento. Quando eu prendo ela, que eu fixo ela numa superfície porosa, com o tempo ela vai aquecer, ela vai soltar.
Se eu coloco ela no perfil de LED, o perfil ele é alumínio. Quando eu ponho a fita fixa nesse perfil, ele dá difusão ao calor. Ele vai aderir ali e vai acabar aumentando a durabilidade. Além de trazer uma luz uniforme, porque ele não vai soltar, não vai criar ondinha. Ele vai ficar melhor fixado com uma durabilidade maior. Nossa, então a gente vê muita aplicação errada, né? Muito. Porque utiliza muito sem... Ainda Põe mais direto. com a propagação de produtos da China, né? Sim. Eu acho que é um desafio hoje para quem vende iluminação, quer concorrer com uma fita de LED de R$30 que vem da China e não vem no perfil, que não tem a qualidade, a garantia e tal. Assim, na verdade, são os critérios, né? Porque tem um mercado que traz o produto de qualidade, vem da China, mas ele tem qualidade, Sim, tem sim. certificação, e tem aquele vendido de qualquer maneira, de qualquer forma. E isso é ruim, por quê? É o barato que sai caro. Às vezes a pessoa pensa, mas é muito caro, é muito investimento. Acontece de fazer uma casa, um projeto, um apartamento, ele gastar no mobiliário, gastar na marcenaria, gastar nos revestimentos, quando chega na iluminação, não é muito caro. Mas, assim, é um investimento e é o que vai mais demandar durabilidade, valorização, conforto, saúde, porque a iluminação, a luz, ela traz influência. Sim. Então, assim, o perfil de LED, ele é um excelente componente. Fita de LED, maravilhosa, desde que ela não seja usada só. Uma dúvida. Eu já consigo utilizar a fita hoje sem aqueles... Qual que é o nome? É reator? Drive ou fonte, Porque antigamente, até quando eu fiz uma reforma em casa, eu tive que comprar a fita, tive que comprar o drive. Exatamente. Aí você tem que arrumar o lugar para colocar o drive. E aí, você vai colocar a fita perto da TV. Você tem que ou deixar o drive atrás ali do rack, ou se for gesso, abrir o gesso e colocar o drive ali. Esse é o segredo do projeto. A gente vai especificar tudo, já vai pensar tudo, já vai saber onde colocar cada componente. Por isso que trabalhar junto no projeto tira todos esses problemas. O que acontece? Já tem no mercado fita de 220. Cláudia, eu ainda não sou favorável. Eu acho que a durabilidade, a segurança de uma fita em 220 direto não é a melhor. Eu ainda estou resistente a especificar, porque nós ainda não temos uma certificação, uma garantia de que ela seja segura e boa. Porque se der um pico de energia, que nós temos muito esse problema de Em Brasília, energia em bastante. Brasília. O que vai segurar essa fita? Ela é 220 direto, ela vai queimar direto. Ela é um componente, ela é um LED, então ela precisa de um dissipador, ela precisa de um componente que segura essa oscilação. Então, eu não sou muito a favor. Já existe no mercado, mas eu acho que ainda não é o momento de estar especificando. De aplicar. Tem que melhorar mais. Legal. Cláudia, um dos ambientes mais subestimados da casa em termos de iluminação que a gente vê até em projetos, no dia a dia, as pessoas e tal, é a cozinha. Isso. E na cozinha a gente lida com a refeição, com o alimento. Quais são as luzes ideais, assim? Qual é a luz ideal, ou se dá para fazer a aplicação de mais de uma? Qual tipo de produto que normalmente é utilizado num projeto de cozinha? E aí eu tô falando desde a cozinha mais simples, que só tem no teto ali, vai usar um produto específico, um embutido ou um sobrepor, até cozinhas que você tem uma bancada, você tem uma ilha, você tem um espaço para você explorar mais opções dentro da iluminação, né? Quais são os produtos que normalmente se usam? Então, uma cozinha, o principal motivo, a principal preocupação é que ela seja bem iluminada. Então, quanto menos sombras, menos luzes que vai atrapalhar, que vai ofuscar, é melhor. Cozinha, área de trabalho. Então, a iluminação geral, perfeita. Iluminação em áreas de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma bancada de trabalho que está encostada numa parede, que eu tenho um armário em cima. Então, eu tenho que trazer uma luz ali abaixo para ter luz direto na bancada. Se eu trabalho somente a luz no teto, o meu próprio corpo projeta sombras em alguns pontos, em alguns lugares. Então, a minha preocupação é
potência de luz, trabalhar com a luz na potência certa, cozinha, área de trabalho, trabalhar uma luz com a temperatura também certa e os pontos justamente nessa questão, na área de trabalho. Eu tenho uma bancada solta no meio da cozinha, é uma ilha, eu trabalho a luz ali. Não, eu tenho a luz, armários, tomar o cuidado para a luz não ficar nas minhas costas, para projetar sombra na minha área de trabalho. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu posso ter uma luz aqui, eu tenho uma luz aqui na minha área de trabalho. Então, realmente, é a distribuição do ponto certo, a luz na certa. Aí a gente entra agora numa questão de temperatura. Hoje nós trabalhamos muito com a temperatura de cor. O que é a temperatura? São aqueles grau que a gente vê nas embalagens de 3.000, 4.000, 6.000? A temperatura é como se fosse a cor da luz. Eu tenho a luz amarela, eu tenho a luz branca. Existe uma diferença entre 4.000 e 6.000. É luz branca? 4.000 é a luz que a gente chama intermediária, é a luz mais suave, é a luz mais recomendada. É o que chama de neutra, normalmente. É a neutra, exatamente. É a luz mais recomendada para áreas de trabalho, cozinha, escritório. Sério? Sim. Eu já ia comentar que a luz branca para a cozinha era, na minha percepção... A luz branca, que vai para a temperatura de 6.000, não é a melhor. Ela é cansativa. Mas a temperatura 4.000 é ideal. Essa luz branca, então, pensando em termos práticos, seria para áreas mais públicas, sei lá, corredor de shopping. Eu falo hoje que a luz branca é para centro cirúrgico. Porque você tem que estar atento, você tem que estar olhando. E assim, é uma sensação. Então, ela traz sensação. Porque, na verdade, a luz ela tem a potência. Uma lâmpada de 3.000, uma lâmpada de 4.000, com a mesma potência, ela dá o mesmo fluxo luminoso. Essa numeração é lumes que se chama? Então, esse 3.000 são 3.000 lumes? Não, é kelps. 3.000 kelps. O que é lume? Lumes é o fluxo luminoso. É o quanto a luz. Uma lâmpada de 6 watts me dá tantos lumens. Ela vai iluminar o ambiente X%. X%. Como é que a gente tem? É cálculos, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma lâmpada de 6 watts. Uma lâmpada de 6 watts, ela tem um consumo de 6 watts, mas o que ela me dá, o pacote de luz, o resultado de luz que ela me dá 270 lumens. Então, esse que realmente... O ambiente tem uma quantidade de lumens ideal? Todo ambiente tem. Tem um estudo, tem uma tabela. Mas isso em norma? Normatizado, Que legal, eu não sabia. Por exemplo, um escritório eu tenho que ter de 400 a 600 lumens. É tipo ar-condicionado, né? O ar-condicionado de 9.000 BPUs atende uma área X. Exatamente. Então, para atender um espaço X... Você precisa de uma quantidade mínima de luz. Uma quantidade mínima, precisa, exatamente. E aí tu pode brincar nessa quantidade. Aí você pode. Com um tipo de luz diferente. Pode. Você pode criar cenas, você pode criar efeitos com a iluminação, mas eu tenho que respeitar essa quantidade de lumes para cada ambiente, para cada atividade. Sim. Claudinha, como que eu... E aí, olhando para... A gente foi para a sala, para a cozinha, eu vou olhar para o... Olhando aqui para um apartamento, né? Para um hall que leva para o quarto. Eu já fui num apartamento de uma pessoa e o hall tinha bastante vidro, tinha muita iluminação no teto e tinha, eu não sei se chama arandela, as que ficam embaixo. Balizador, que normalmente, aí depois até quero que você explique isso, de como que a gente define o uso de balizador em escadas, assim, porque normalmente se vê muito escada para meio que guiar, né? Num hall, eu também levo em consideração essa quantidade de lumens. Como que se eu tenho decoração no hall e tal, como que eu exploro a iluminação? Porque na minha cabeça, e aí lá em casa é assim ainda, eu preciso ajustar. Cara, eu tenho 3 embutidos centralizados, né? Um no centro aqui, outro distribuído igualmente, assim, na distância, que quando eu ligo, cara, tá bem aceso porque me dá acesso aos outros ambientes da casa, né? Qual que é o melhor cenário? E eu vou chamar de cena, é isso? Eu vou criar uma cena pro hall do meu apartamento. Aí eu digo, né? Nós temos o hall de entrada, que é o meu hall de entrada principal para entrar no apartamento. E eu tenho o hall que seria a nossa circulação, o espaço que me leva aos outros ambientes da casa. Nós vamos falar deste. Eu vejo muito que este hall de acesso,
que é uma circulação, ela não precisa de muita iluminação. Então, o balizador é excelente. Só o balizador? Você só está no balizador porque você precisa só circular ali. Então, ele está com o piso iluminado, você sabe onde está pisando. O que acontece muito, o hall é o que me dá acesso aos ambientes. No meio da noite, eu acordo para ir ao banheiro ou para ir na cozinha. Se eu acendo essa luz toda do hall, ela acaba me incomodando. Não, atrapalhou com a minha filha, por exemplo. Despertou o sono de todo mundo. Eu tive que levantar, acender o hall, se iluminou até os quartos. Então, não há necessidade. Posso trabalhar uma luz indireta? Melhor ainda. Eu uso muito esse recurso. Ou um perfil lateral ou um rasgo, uma luz indireta. Ah, mas eu tenho uma boa parede que eu vou fazer uma galeria de fotos da família. Eu pontuo isso com uma luz de destaque. Então, não há necessidade dessa quantidade. Uma luz periférica refletindo num quadro, ela vai trazer luz nesse ambiente que eu possa circular com a maior tranquilidade. O balizador vai me trazer uma luz de conforto, uma luz baixa, que eu posso levantar, sair, chegar a hora que for e ela está me conduzindo. Ah, entendi. Então, vai muito também do layout do hall. Do hall, né? Porque se eu tiver lá uma galeria com quadros, perfeito, fotografia de família, aí eu uso essa luz. Traz uma luz de destaque. Uma luz de destaque, perfeito, mas eu não tenho luz central. Só essa de destaque com os balizadores. Não há necessidade. Hoje na minha casa é totalmente diferente. Muitas casas ainda. Porque traz o seu projeto. Você liga. Traz o seu projeto. Casa de como é que é o ditado? De ferreiro. Espeto de pau. Mas é também, Alexandre, o que é isso? É o conhecimento, é o que nós estamos... Hoje nós temos mais conhecimento, nós temos mais possibilidades. Antes a gente fazia uma casa com laje, com um ponto central, morreu. Assim, sim, era isso. Quantos apartamentos nós temos na Asa Sul só tem pontos de arandela, só parede e não tem teto? Então, hoje não, hoje a gente tem essa possibilidade. O arquiteto já está sendo olhado com outra forma. Eu já sinto necessidade, eu vou construir, eu não quero só o mestre, eu já quero contratar um arquiteto, porque a gente já está trazendo esse conhecimento da importância que é pensar em cada... Olha, antes era um banheiro numa casa e pronto. Hoje todo mundo já tem uma suíte, já é comum. Hoje a gente já consegue comprar um apartamento ou ver uma casa que todos os quartos é suíte. Porque, sim, assim, é as necessidades, é o que vai acontecendo, é o desenvolvimento. Então, assim, a iluminação também está. Hoje, a maioria das pessoas já percebe, já entende que um projeto, uma orientação, uma consultoria para a área de iluminação é muito importante, porque não é simplesmente botar uma peça para iluminar o ambiente, não. Eu quero criar um resultado, eu quero criar um efeito, eu quero trazer uma luz que me traga possibilidades. Eu vou ler, eu tenho a luz de leitura. Eu vou assistir TV, eu tenho a luz para assistir TV. Eu vou simplesmente bater um papo com um grupo de amigos e tomar um vinho, eu tenho a luz para essa funcionalidade. Então, assim, hoje a gente já está com um olhar mais criterioso. Nós percebemos que é necessário ter projetos. Sim, sim. Cláudia, entrando no ambiente que eu mais curto, e aí eu vou aproveitar a conversa para explorar da minha casa. Entrando no escritório, eu costumo ficar... Eu acho que talvez seja o ambiente que eu mais fico em casa. Que é o que eu mais curto, onde tem meus livros, minhas coisas e tal. Tem luz específica, principalmente pensando quando você utiliza para trabalhar mesmo, assim, o escritório com uma frequência maior? Vou te dar o exemplo lá do meu. Hoje no meu, eu só tenho um trilho, e aí seria legal você explicar o que é o trilho, como utiliza, como que monta e tal. E aí, nesse trilho, eu tenho 3 lâmpadas, que também estão divididas. Então, tem uma em cada extremidade, uma no centro, e aí eu jogo uma para minha mesa, só que eu tô sentado aqui e ela tá vindo de trás. Então, quando você estava explicando do lance da cozinha, da sombra, eu queria que você abordasse isso com o olhar do escritório e tal. A outra eu deixo centralizada para baixo, para meio que aquela sensação de vai espalhar a luz. Uhum. E aí, quando você estava falando dos tipos, eu falei, poxa, uma que abre mais, uma que fecha, direciona. Então, chegar em casa, eu vou dar uma olhada para ver qual que é o estilo.
Porque talvez eu esteja realmente usando inadequadamente. E aí tem outra jogada para outra mesa, porque é uma parede com duas cadeiras assim, onde tem uma mesa onde fica minha esposa, minha filha, que usa lá, e a desse lado aqui é a minha, né? Então eu uso o trilho para isso. Esporadicamente, eu tenho uma luminária que fica na bancada ali, né? E ela tem 3 graus de luz. É uma até que você touch, que você trisca e ela acende um pouquinho. Aí, de novo, tá, e depois a luz vai ficando mais forte, né? E aí, às vezes, quando eu acordo de madrugada assim tal, e eu vou ler, eu ligo ela. Aí eu ligo somente ela, assim. Esse é meu setup hoje de iluminação, né? Então, Alexandre, você tem um trilho. O trilho nos dá a possibilidade de spots. É uma luz boa, é uma luz confortável, mas não é a melhor iluminação para o escritório. Você tem 2 problemas. Você tem um ponto, a luz está no centro e a sua área de trabalho é periférica. Então, você está gerando sombra no seu campo de trabalho porque a luz está atrás de você. Então, assim, não é a melhor iluminação. Qual a solução? Trazer nesse trilho, que hoje nós temos um componente com luz difusa, que vai trazer a luz para o ambiente geral, a luz total no ambiente. E você já tem um aparelho que traz a sua luz para a área de trabalho. O ideal é esse. Eu estou aqui trabalhando, a luz tem que estar aqui. Se eu consigo trazê-la de cima, se eu consigo trazê-la da parede com a arandela, é o melhor, é o perfeito. Eu só tenho um ponto central, então nós temos que trabalhar um equipamento que me traga uma luz geral e não a luz pontual. O trilho ele é muito usado para destaque. Então, assim, não é a melhor iluminação, por isso que você sente esse desconforto. Vamos corrigir? Vamos. Eu posso agregar esse trilho. Hoje eu tenho um componente que me traz a luz geral. Quando você fala componente, é uma peça, um aparelho. Peça, tipo como se fosse um spotzinho que você conecta no trilho. Linear, exatamente. Ele é como ele é se linear. fosse um perfil e eu consigo adaptar ele ao trilho. É possível, temos já isso hoje. Então, assim, o mercado nos oferece esse aparelho. Então eu removeria, porque o formato do trilho que eu tenho lá é do spot que eu conecto as lâmpadas, né? Isso. Então eu removeria esses spots e colocaria como se fosse... Exatamente. Você pode até permanecer com o seu spot, porque ele vai direcionar para uma estante, vai direcionar para um móvel, mas você vai ter a luz geral, essa luz difusa, que vai melhorar muito o seu. Essa que você pontua, que você deixa para baixo para fazer essa luz, ela é uma luz pontual, então ela vai marcar ali. A difusa, ela vai trazer luz geral no ambiente. Marca mesmo. Então, assim, é possível, tem como corrigir. Então, a luz para um escritório é a melhor iluminação, é uma luz difusa, uma luz geral. Sim. A cor da luz da luminária que está sobre a mesa tem ideal ou é... Porque, assim, até pelo conhecimento que você colocou na mesa, na conversa aqui, eu tenho a luz amarela e eu tenho uma branca. Se eu quero ficar mais alerta, no estudo, por exemplo, provavelmente eu vou colocar aquela branca, só que ela é cansativa, né? Se eu quero uma luz mais amena ali, eu vou usar a amarela. Mais de descanso, mais... vou fazer determinada tarefa específica. Tem isso também na luminária de mesa? Tem, é possível. A gente já tem essa possibilidade. Então, assim, eu não preciso trabalhar a luz branca, nós vamos trabalhar a neutra. É um escritório residencial. Hoje, todo mundo, a maioria, está trabalhando muito em home office, né? Então, o escritório dele não é só um escritório para uma leitura, um escritório em casa, onde ele guarda documento, onde ele tem os livros. Tornou um escritório área de trabalho mesmo. Então, é bom nós termos a luz geral, como a luz principal, a luz de trabalho, numa cor mais neutra. E ter a possibilidade de ter uma outra luz indireta para aquele momento mais de leitura. É um escritório que, de repente, transforma num quarto de hóspede, ter a luz mais suave. Essas possibilidades é muito interessante. Legal, legal. Vamos para o banheiro, que aí o banheiro é polêmico, na parte principalmente do espelho. A gente, quando está no estúdio aqui, por exemplo, a nossa luz... Ela é uma luz específica que não marca o nosso rosto, né? E que também é confortável mesmo se a gente estiver olhando para ela. No banheiro
no espelho ali, principalmente para a mulher, qual o tipo de iluminação adequada? Quais são os cuidados que na hora de projetar o arquiteto, o designer ou a dona de casa que quer iluminar melhor o banheiro precisa tomar ali nessa área específica? Porque a mulher normalmente vai fazer a maquiagem ali e tal. Então, banheiro, hoje a gente tem essa demanda, esse pedido, e é muito recorrente, porque sempre iluminamos errado, porque sempre iluminamos o teto. Nós jogávamos os nossos pontinhos, né? Eu vou brincar agora, minha professora vai lembrar. O pontinho. A gente botava os pontinhos em cima da bancada, que era uma luz muito pontual, usamos muito a dicróica, que ela vai trazendo essa sombra. Então, se eu quero olhar o rosto, a melhor luz é a luz frontal. Então, trazer essa iluminação frontal, de frente, vindo do espelho, vindo da parede. Pode ser arandelas, entramos com as arandelas, pode ser o espelho todo iluminado, ter Com a luz fita, no teto, com LED. com fita, com LED. Vamos ter a luz no teto? Vamos, mas vamos providenciar uma luz mais difusa, não muito pontual. Evitar os pontos, né, dentro do banheiro, trabalhar mais luz difusa, mais luz linear e a luz frontal. O ideal para maquiagem, para barba, para o rosto é ter uma luz frontal. Mas essa luz frontal, ela precisa ter a difusa, né, que você comentou, É bom também para ter. que Faça tenha harmonia. composição, harmonia, Que faça a exatamente. composição. Porque é como se eu tivesse a luz de cima está iluminando e a frontal está fazendo a correção da sombra que o nosso próprio rosto provoca. Sim. Então, eu tenho o rosto iluminado com essa correção. Cláudia, eu tenho uma curiosidade. Teve uma época que estava muito na alta, assim, estava em alta a luz RGB, que é aquela que você vai mudando de cor e tal, colorida e tal. E aí, nesse período, eu comprei uma para colocar no banheiro, no box. Que eu falei, cara, vou comprar dentro do custo e tal, vou comprar e tal, para ver se é efetiva, assim, sabe? E aí eu coloquei dentro do box porque você apaga a luz fora na área seca do banheiro e deixa ela acesa para, né, supostamente ter o relaxamento, essas paradas e tudo. Isso acontece mesmo? A pessoa utiliza a luz RGB no box do banheiro? Sim, usa. É o nosso efeito cromoterapia. Isso, Ele tem eficiência, é comprovado, ele dá resultado. E o banho é a hora de relaxar. Eu falo que 2 coisas que relaxam: tomar banho no escuro e tomar banho com uma luz azul. Azul? Azul. O azul, ele traz esse relaxamento, a âmbar traz esse relaxamento. No estudo de cromoterapia, eles sempre ponderam as cores que melhor. Então, é muito bom, é usado, ainda temos essa procura, é comum trabalhar essa luz colorida no banheiro. É excelente. Que legal. Para mim, não usava mais. Não, ainda tem procura. No meu outro apartamento, isso não é no novo, mas no outro eu usava uma RGB e eu gostava, cara, de... É bom. Eu já gosto de um banho mais escuro, né? Acho que quando eu estou muito cansada, tomar o banho sem luz no banheiro é relaxante. Ou trazer uma luz mais suave. No caso, eu tenho a possibilidade, porque o meu banheiro não tem porta na suíte, então eu ligo uma luz suave no quarto, eu já tomo um banho tranquila. E é relaxante, é gostoso, é muito bom. Sim, sim. Você comentou do quarto. No quarto tem também a luz ideal? Sim. Normalmente utiliza uma central ali, e aí a gente comentou no início da conversa sobre o uso de arandelas ao lado, né, da cama. Isso é o que melhor funciona ou também vai muito das características de uso do quarto? Se eu me troco, se eu calço o sapato no quarto, se tem uma mesinha ali para leitura, para escrever, se tem uma mesa de maquiagem, se a porta do guarda-roupa tem um espelho. Isso. Tem sim, tem muita influência. Para quarto, a melhor iluminação para o quarto é a luz indireta, é a luz mais suave. Eu posso trazer ela através de um cortineiro iluminado, eu posso trazer essa luz indireta na cabeceira da cama. Hoje, a maioria dos quartos tem o closet. Então, assim, eu trabalho uma iluminação melhor dentro do closet, na área de closet, e deixo o quarto mais sem luz. Mas, por assim,
é uma questão que fica mais suave mesmo. Então, eu evito usar a luz central, eu evito usar a luz em cima da cama, eu deixo sempre a luz mais suave. A luz indireta, ou ela vem de uma sanca, ou ela vem de um cortineiro iluminado, ou até mesmo de uma peça de luz indireta. Cabeceira iluminada, aí entra nossas arandelas, que traz essa luz confortável, um pendente com a luz mais suave, não uma luz muito pontual, e deixa a área de closet mais iluminada. Legal, legal. Cláudia, até a gente passou por vários ambientes que são os comuns. Tenho curiosidades e aí para a gente explorar sobre isso no jardim. Mas antes da gente ir para o jardim, existe diferença de iluminação residencial para comercial? Sim. Porque eu vejo muita luz, dependendo do tipo de negócio, né, do tipo de lugar que você está. Eu vejo muita luz assim em algumas lojas. Isso é proposital? Quais são essas diferenças assim entre residencial e comercial quando a gente fala de iluminação? Tudo está baseado no estudo. A iluminação comercial, eu preciso saber qual é o comércio. Que comércio eu vou ter ali? É uma loja de roupas, então eu tenho uma luz específica para roupas. Eu tenho que ter uma luz que me chame a atenção, que me prenda o olhar, que destaca o produto que eu vou levar. Eu preciso da luz que eu vou usar no provador, que luz é essa? Então, assim, a área comercial ela é muito abrangente, ela me dá muitos braços, porque desde saber o produto que eu vou comercializar, a função. Uma área comercial, um escritório de advocacia, eu tenho que ter uma luz específica. Tem muito livro, muito papel, muita leitura, é dinâmico. Quem está no escritório de advocacia, ele tem que estar atento, ele está estudando. É um escritório de contabilidade, é um escritório geral. Então, tudo isso eu tenho que fazer esse estudo para pontuar a luz exata, a luz certa para cada um. Consultório, eu preciso de uma luz muito eficiente nas salas de atendimento, mas já a recepção eu posso trazer uma luz mais confortável, até porque eu já vou para um dentista, eu já estou nervosa, chega na recepção, está aquela luzona toda branca, eu vou ficando mais nervosa ainda. Se eu chego e tem uma luz mais baixa, mais suave, eu vou relaxando. Quando eu entro no consultório, eu preciso de uma luz eficiente, uma luz de trabalho. Então, tem toda essa diferença. Que legal esse exemplo que você deu do consultório. Como faz diferença? Nossa, que legal, que legal. Cláudia, até partindo aí para os finalmente da conversa, que foi muito boa, tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas, não só minha, mas das pessoas que estão assistindo. Quando a gente fala de iluminação de jardim, tem particularidade? Tem produtos específicos, tem luz específica. Eu vejo em alguns jardins assim, não só jardins de salão de festa, essas coisas, mas eu vejo muita cor nas luzes. Isso é comum? Usa por quê? Jardim, eu acho que é uma área maravilhosa. Um jardim iluminado é perfeito, né? Tem sim, tem a sua luz própria, tem especificação, tem um produto bem específico, tudo tem que ter IP, que é o índice de proteção, ele tem que ser alto, porque é área molhada, é área úmida, é uma área que a gente necessita de uma segurança, de uma durabilidade maior. Todos os produtos são vedados, então, assim, é bem específico. A cor, infelizmente, ó o bônus, viu, gente? Luz verde, não. Eu vejo muito verde. Usa muito, mas se você parar e começar a observar, acredito que você também vai observar agora, a planta com a luz verde, ela perde um pouco a beleza dela. A luz natural, que nós chamamos luz natural, que seria a cor natural, que é o 3000, entre 2700 e 3000, ela dá realmente a tonalidade da planta. Então, ela não interfere, ela não maqueia o verde. Sim. O verde da planta é o verde da planta que a luz está realçando a cor dele. Quando a gente usa uma luz colorida no jardim, ele mata um pouco essa beleza da planta, da espécie. Sim. Então, assim, o melhor é usar o 2700 e o 3000, que é a luz amarela no jardim. Qual outra diferença? É o porte da planta. Que planta que é, para eu saber o tipo de luz que eu vou usar.
É uma árvore, ela tem um tronco, é uma palmeira. A luz que eu vou jogar de baixo para cima vai valorizar o tronco dela, vai valorizar a folhagem. Não, já é uma luz mais rasteira, uma planta mais rasteira. Eu vou usar uma luz baixinha. Aí, se eu tenho os componentes, eu tenho embutido, eu tenho balizador baixo, eu tenho espeto, eu tenho balizador alto, eu tenho poste. Sim. Então, assim, o jardim me traz inúmeras possibilidades. Ou seja, a gente precisa conhecer do produto, E saber o tipo de planta. Para saber aplicar na solução ali. E no caso do jardim, ter o entendimento de, olha, esse tipo de produto aqui, nesse tipo de planta que tem mais tronco e tal, é o mais indicado. Exatamente. Então, necessariamente, se a gente quiser ter uma iluminação adequada, um projeto bem feito, a gente precisa de um designer de interior, de um light designer, que não é a profissão. Precisamos de um light designer, precisamos de um arquiteto, precisamos de um design de interior. Um conhecimento, a gente precisa do conhecimento. Eu vejo, Alexandre, que muitas vezes o profissional ou o cliente, ele vai botar o piso, ele procura conhecer o piso que ele vai colocar. Ele escolhe, ele pondera, ele quer saber qual a durabilidade, se ele pode ser usado na parede, se ele pode ser usado no piso. Ele vai para a loja de pedras, ele quer saber que mármore, que pedra, o que ele coloca. Aí, quando chega na iluminação, ele quer um ponto só no teto. Ele só quer que fique claro. Eu só quero iluminar. Não, a gente vai iluminar e vai criar possibilidades, vai criar cenas, vai criar momentos com a luz, vai botar a luz adequada, ideal, no lugar certo. Que legal, que legal. E no início da conversa você comentou, né, do desenvolvimento de um projeto luminotécnico fazer parte desde o processo ali de definição de layout, da parte criativa e tal. Quando a gente vai olhar para a obra, a iluminação não é que ela seja a última, mas a gente, depois que pinta, tal, que a gente vai começar a colocar as pecinhas. A fiação tem que estar passada, os pontos tem que estar definidos, tem que estar tudo organizado. Mas, tirando os móveis, né, a iluminação acho que é o charme maior. Sim. Num projeto, né? Na verdade, a iluminação vai valorizar o móvel que você comprou. Sim. Porque se você botar uma peça maravilhosa com uma luz errada ou sem uma luz, não ser a luz específica, você deixou de trazer aquele olhar para a peça. Sim. Claudinha, muito, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer inefável receber você aqui no Vértice Cast. Foi um trabalho te trazer, né, te convencer, porque uma profissional dessa, da forma que você trouxe aqui os temas que você explicou, ficou bem claro para mim, eu tenho certeza que ficou claro também para o pessoal que está assistindo e deu para tirar bastante dúvida, assim, sabe? Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Vértice. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, fazer parte deste momento, é importante e a empresa, o grupo, está trazendo conhecimento, está mostrando uma possibilidade e nós estamos aqui disponíveis. Que legal. Estamos aqui. Pô, no teu primeiro podcast, tu mandou bem pra caramba. Gente, para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Deixe o seu like nesse episódio. Deixe um comentário se você tiver qualquer dúvida sobre o tema aqui tratado. Iluminação. Compartilhe com os amigos, com os familiares, com o gato, com o cachorro, com o papagaio. E saiba que a gente está sempre aqui. A gente se encontra sempre no Vértice.